Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast MVP e mais um episódio na nossa collab com a KPMG, falando com os Emerging Giants, que são as empresas de tecnologia brasileiras que em breve vão aí disruptar e estar nas manchetes de todo, não só do Brasil, como de todo o mundo, né, Thiago? Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Importante espaço aqui para troca de ideias. Boa, obrigado. Beleza. E hoje a gente está aqui com o Eduardo Del Giglio, que é o fundador da Caju. Tudo bem, Eduardo? Boa, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Boa. Tudo bom. Cara, e eu acho que talvez a Caju seja um dos grandes exemplos do que é uma startup, né? De startup no sentido assim de para que serve uma startup, porque é para disruptar, né? Usando a palavra que não existe no português, mas enfim, a gente tudo deixa para lá. Que é entrar no mercado que, cara, era um mercado com benefícios, que era um mercado consolidado, ninguém se atrevia, vamos dizer, até ali, né, quando vocês surgiram, quando começou aquela primeira onda dos cartões de benefícios, ninguém se atrevia a mexer nesse mercado que, cara, já tem os players consolidados, é um mercado difícil, e vocês foram lá e falaram, pô, tem um negócio aí. Como é que foi isso? Primeiro, acho que eu nunca vi essa parte da história. Como é que vocês chegaram? Por que você falou, cara, vou entrar nesse mercado tá fácil, tá tranquilo entrar nesse mercado de benefícios? Bom, vou falar um pouquinho, começando pelo meu background, que eu fazia antes e como começou. Mas eu comecei a minha carreira empreendendo. Eu comecei, na realidade, em 2013, eu comecei a empreender, no final de 2013. Na realidade, eu trabalhava com pessoas que eram muito empreendedoras, queria também empreender, fazer o meu, e daí eu comecei um negócio, eu ia testar ideias e acabei parando na primeira ideia que deu certo, que era um marketplace de diarista. Daí foi um dos primeiros marketplaces de diarista que você podia pedir. No começo não tinha nem aplicativo, era no site. E daí Como chamava? Eu comecei a empresa que eu comecei chama Blumpa. Depois eles compraram, eu vendi para investidores que compraram a Parafuso. Hoje é Parafuso. É Parafuso. Sim. E daí bom, foi uma experiência muito legal, muito difícil também. Acho que o operacional desse negócio é punk. Também acho que a gente não conseguiu achar jeitos de crescer de forma eficiente. Não era um B2B, SaaS, que cresce bonitinho. Ele era muito mais parecido com churn de celular pré-pago. Assim, um negócio super... De fato? Churn de celular? Não. Cara. Beleza. Nível de churn de celular pré-pago. Pois é. Você tinha muito... Era mesmo? Você tem muito bypass, né? O cara... negocia fora da plataforma. Efetivamente, você estava vendendo serviço de diarista, mas o cara queria comprar indicação. Então, daí quando eu chegava lá... Primeira conversa... Você já pegava o telefone e já para fazer direto, né? Assim, se os caras se encontrassem, a primeira conversa é quanto que você está recebendo, quanto que eu estou pagando e... Porra, por que tem um cara no meio do caminho, né? E também você lembra, assim, o cara ficava... E acho que a gente nunca conseguiu criar uma complexidade o suficiente para justificar a nossa margem lá, né? Além do primeiro serviço. Mas foi uma experiência, assim, maravilhosa. Eu aprendi muito, levantamos dinheiro, montei time, construímos um produto e eu já comecei a gostar muito de produto nessa época. No final de 2016 eu vendi para esse grupo que eventualmente acabou também juntando com a Parafuso. E daí eu me juntei, fui trabalhar em consultoria, igual o Thiago, eu fui trabalhar na McKinsey. E lá acho que foi uma experiência muito legal, aprendi muito, foram 2 anos muito, muito legais. Eu lembro que eu queria trabalhar com pessoas muito boas e, assim, eram, cara, pessoas muito, não só inteligentes e que eu admiro muito, mas gente boa. E também queria conhecer outros mercados. E lá eu acabei conhecendo o mercado de benefícios. Me chamou muita atenção. Um projeto que apareceu, né? Eu estava num projeto que era um grupo grande que tinha uma empresa de benefícios. E lá, assim, quando eu gostava muito de produto, sempre adorei Nubank, então, sei lá, primeiro comecei a usar Nubank em setembro de 2014, salvo engano, quando abriram o primeiro abriram para o primeiro beta fora dos amigos, e, foi sempre... Eu tenho até muitos amigos meus que eu indiquei Nubank no começo, que eu falava, cara, você tem que usar isso, hoje trabalham lá. Então, eu admirava demais, assim, e daí,
quando eu fui para a consultoria, eu também acho que comecei a valorizar mais essa coisa de, pô, construir uma marca legal, ter um produto, assim, diferente. E quando eu conheci o mercado de benefícios, cara, foi uma coisa que me chamou muita atenção, que eu falava, pô, na PF eu tenho esse nível de experiência, e quando eu vou para PJ, putz, olha a ladeira abaixo, né? Porque eu lembro que um aplicativo de uma das grandes marcas, ele tinha um SDK de propaganda. Daí eu falava, pô, que loucura, né? O economics desse cara, daí eu estava entendendo o economics porque eu estava trabalhando numa empresa de benefícios, e o cara, assim, que processo de produto que leva a uma decisão de colocar um SDK que o cara tipo, já ganha um absurdo, e se o cliente dele escorregar o dedo, ele vai parar numa página para Candy Crush. Então, eu ficava pensando, putz, aqui tem alguma oportunidade interessante. Esses caras não têm incentivo nenhum para inovar. Eles estão, tem dor aqui. E acho que a dor ela era muito visível porque as pessoas vendem o benefício delas. Então, para a empresa é uma commodity, os caras se diferenciam via rebate, e restaurantes nem se fala, os caras odeiam. Assim, uma relação de... Não é nem amor e ódio, é só ódio. Então, assim, acho que nesse mercado, E daí o que eu ficava olhando também, eu falava, pô, assim como o Nubank tem principalidade porque ele tem um produto de uso diário, quando você olha para benefícios, quando você entra em benefícios, você tem 100% da população da empresa, via de regra, e o engajamento nível cartão de crédito. O cara, pelo menos até acabar o dinheiro dele, ele usa ali. Ele vai utilizando. Vai usar todo dia. Eu falei, pô, que tá com cara de ser uma boa porta de entrada para você entrar nisso. E daí, no começo de 2019, eu comecei a pensar muito nisso. Comecei a falar com o advogado para entender como que faz isso e tal. No começo de 2019, eu saí da McKinsey e e daí me reconectaram com o Florian, que é um cara que eu conhecia desde a minha primeira empresa. Tá. E ele pegou e falou... Eu falei para ele, putz, ele falou, o que você quer fazer agora? O Florian é um sócio do Canary. O que você quer fazer agora? Eu falei, putz, eu quero empreender. Ele estava começando a Loft, já tinha uns 4 meses, 6 meses, e daí estava contratando muita gente. Eu falei, putz, eu quero empreender, vou pelo menos tentar empreender. Daí o Florian, tipo, o que são as suas ideias? Eu falei, putz, eu tenho essa ideia que eu quero testar. E daí ele, putz, tá, beleza. Cara, começa dentro do Canary. Se você começa lá, dando certo, você... Spin-off. Era um acordo de cavalheiros que a gente é o primeiro cheque. Entendi. Se você for fazer isso, quando você for começar, a gente é o primeiro cheque. Só isso. Daí e o programa deles era bem desestruturado, na realidade. Você ficava... eu tinha um escritório para ir todo dia, e você se apresentava como empreendedor em residence. Isso é o famoso entrepreneur. Mas eu acho que eles até estruturaram mais depois que eu fui. Eu tinha o Gui da Alice também, estava lá na mesma época. Legal. E daí a gente começou... Lá eu conheci o Renan, que é meu sócio, CTO da empresa. Cara, nos demos muito bem de largada. Assim, um cara brilhante tecnicamente, assim, muito, muito parrudo tecnicamente. Nos demos muito bem, começamos a trabalhar junto e... Fomos fazer. E daí a gente lançou... E daí acho que, assim, você comentou um pouco, tipo, como que... assim, quando eu ia apresentar, eu comecei a falar com bastante gente que era do mercado, que trabalhou nas incumbentes, gente que já tinha saído, gente que foi fazer outras coisas, várias pessoas que foram CMO, diretor de marketing. Todo mundo fala assim, cara, sai dessa. Isso daí é um mercado que é uma merda, tipo, rebate. Não, é muito rebate. É muito dinheiro, né? Você tem que ter... Não, rebate é a dinâmica, né? Você não tem diferenciação, negócio... Exato. E daí eu falo assim, putz, cara, assim... Parece assim, o cara deve estar achando que ele está me desmotivando, mas ele está me motivando. Exato. Que é o espaço que existe, né? E daí, bom, foi isso, assim, E daí, assim, é coisa que você ouvia, tipo, não, é cartel esse negócio. E quando você pensa em cartel, você já pensa assim, puta, vamos mandar um cara na minha casa, né? Cabeça de cavalo vai amanhecer na tua cama ali, né? E daí você fica... Mas assim, acho que a realidade é que, cara, produto... Eu lembro que tinha um cara que eu entrevistei no comecinho, que ele perguntou assim, como que a gente vai fazer para ganhar? Eu falei, a gente vai fazer o melhor produto. Não tem segredo. É só fazer o melhor produto. E eu acho que, assim, é isso, sim. Não dá... E daí, assim, produtos... Fazer coisas legais, fazer coisas difíceis, é legal porque você traz gente boa que tá afim de problema, assim. Tô afim de resolver problema. Se for muito fácil, assim, não... vai ser fácil para todo mundo. Então...
Acho que esse é um pouco... Essa é a ideia, é o conceito. Aí você contou, então, essa jornada de criação. Mas como é que foi o primeiro cliente? Como é que foi apresentar isso pro mercado? Tá, então, bom, a gente começou em junho de 2019 a desenvolver o produto. E daí o produto ficou pronto mesmo só em janeiro. Daí em outubro a gente fez a primeira transação, fomos todo mundo com cartão tomar uma cerveja. A gente passou assim, no supermercado do lado do escritório. E daí em novembro foi o primeiro cliente, não é nem cliente, usuário. Foi tipo, tinha que usar, era a empresa do meu tio, tinha, sei lá, 30 funcionários. Boa. Daí passou, daí no mês seguinte, primeira empresa que não tinha nada a ver comigo foi a Letros, que é do portfólio do Canary, que a gente começou a falar e eles gostaram da ideia e não davam benefício nenhum. Isso que eu ia perguntar, na época eles não tinham nada. Essa empresa não dava benefício nenhum. E daí, isso dezembro, o produto ainda é super capenga, somos extremamente gratos que eles toparam usar. E daí, em janeiro, a gente começou a botar mais gente para dentro. Daí entrou, muitas startups no começo. E daí, isso em janeiro. Daí, janeiro foi um excelente mês. Fevereiro, excelente mês. Cara, março começa a pandemia, né? Putz, verdade. Março de 20. Pode crer. Naquela época, né? E aí? E aí, daí todo mundo... A gente tava com um pipeline cheio, assim. Um monte de gente querendo trocar. Daí... Todo mundo ligou de volta e falou, cara, tô mandando computador para casa das pessoas. Parei com esse negócio de cartão. Não vou mandar cartão de jeito... nunca vou fazer isso. Não vou gastar meu tempo trocando benefício. Mas aí todo mundo foi para casa e a gente... Daí... Mudou, né? Não, é que acho que as pessoas perceberam que a gente estava endereçando uma dor. Que era o negócio de aceitação. Todo mundo em casa... Aí o cartão... teve o benefício home office. A dor ficou muito... Ficou muito maior, porque você não ia fazer nada com aquela porcaria. Não, a dor... Você não ia fazer nada com aquele cartão, né? Não, pode falar. Eu não posso. Não, mas é verdade. Lembrando disso, ficou lá o cartão parado. Um negócio meio perdido. Tá se referindo ao produto que existia antes da gente. Com certeza. Então, bom, mas a gente tinha daí a dor que a gente estava endereçando, ela ficou muito mais aguda. Sim. E daí e daí todo mundo ligou, e daí que eu acho que tem a história que a gente estava falando antes da meia, que só para pra audiência. Vendo, mas eu pedi pro Eduardo botar o pé aqui, a meia meia de cajus. É que as meias elas viraram acho que símbolo. Um símbolo, um ícone da nossa... Do que a gente faz, muito importante. Inclusive, a gente vai deixar o link aqui para comprar. A gente já... Comprar com o cartão Caju. Você comprar com o cartão Caju, tem 10%. Olha lá, tem o merchant. Bom, daí a gente... mas daí um dos grandes clientes que estava para comprar, ele que estava para começar a usar Caju e tinha cancelado, ele ligou de volta e falou assim, cara... todo mundo reclamando, a gente usa a solução XPTO de um incumbente, não funciona em lugar nenhum. A gente queria trocar, mas eu não vou... Você vai ter que mandar na casa das pessoas. Claro, tudo bem, não tem problema nenhum. E na verdade, sempre foi, você tinha que ir no RH pegar, eles não faziam, não se mandava cartão. Não, então, a gente construiu a empresa, tipo, o nosso fluxo operacional era mandar uma caixa para sua empresa, com todos os cartões de todos os colaboradores, negócio nominal e tal. E daí a gente mudou... Bom, o que aconteceu foi o seguinte, que a gente virou... eles falaram assim, mandar para casa. E, cara, é uma entrega grande, importante. Isso daqui acho que é o grande projeto do ano, mudar o benefício. Então, só mandar um cartão é meio sem graça. Vocês poderiam mandar mais alguma coisa? Daí, na época, a gente estava cotando meia pra gente, tipo, da empresa. Daí a gente falou, eu mando meia. Tá no CAC aqui. Daí eles falaram, beleza. Daí a gente mandou uma porrada de meia pro escritório, mandou todos os cartões pro escritório e daí a gente virava à noite embalando e fazendo... E daí no dia seguinte a gente acordava e fazia a roteirização na log, assim, Olha só. Pra São Paulo, mandava pro correio, mas a gente não tinha sistema, né? Então era 100% na mão. Então era, assim, o dia inteiro fazendo atendimento, fazendo pitch comercial, tudo já remoto, então tudo já no escritório. O tempo que a gente tinha, a gente estava mandando entregar cartão, daí fazia a fila de log. E nessa época, foi uma época de bastante... Assim, esses primeiros meses, a gente tinha 10 pessoas na empresa, 6 eram desenvolvedores. Então era eu e o Ale, que tá até hoje na Caju, a gente ficava no escritório. Depois somou-se mais gente, mas a gente cresceu muito. Foi tipo, de um mês para o outro a gente triplicava. Foi uma época muito boa de crescimento,
mas a gente ficava até 3 da manhã embalando meia. Então foi uma época, assim, sabe? Uma época da tua vida que você nem lembra de tão... intensa que foi. Foi, tipo, cara, muito, muito trabalho. Tipo, o mundo parado, todo mundo em casa. E eu lembro, tipo, como se fosse ontem, eu indo no Carrefour, no Carrefour, perto do nosso escritório, que era um dos poucos lugares que estava aberto, para comprar uma impressora para começar a etiquetar as coisas lá no escritório. Olha só. Então foi uma mudança muito rápida que a gente fez. Depois hoje, acho que a nossa logística funciona super bem. Você você consegue escolher na plataforma se você quer um estoque, se você quer isso, se quer aquilo. Mas na época era nós. Então, que louco. Mas foi muito legal. Legal. E como é que foi também? Como é que é isso, né? Que de novo, vocês ajudaram a criar esse mercado, né? Você teve que entender como entrar e de repente parece que todo dia aparece um cartão de benefício novo agora, hoje em dia. Como é que é isso? Ser o disruptor ali, ou ser um dos primeiros, né? Das primeiras empresas a entrar, e de repente o mercado está super concorrido. Como é que... Cara, eu acho que assim, faz parte. Esse é um mercado que, historicamente, ele nunca teve um player só. Então, quando todos nós começamos, você já tinha 4 players super estabelecidos, grandes, que é meio parecido com o mercado de banco. E daí você sempre tem uma cauda longa, e daí, com movimentos do mercado, ela diminui e cresce. Eu acho que o que a gente está conseguindo fazer, os players novos, que eu acho que é diferente, a gente está conseguindo realmente ameaçar esses 4 players grandes que estavam aí. Acho que não são todos que estão conseguindo ser essa ameaça, mas a gente já tem... Assim, a Caju, pelo menos, a gente está com porte de começar a ameaçar a liderança do quarto. Já estamos chegando lá. Já está chegando ali no... Sim. Então... Hoje o que se não tem dados de mercado, não sei se você tem esses dados de mercado aberto, o que são os incumbentes, o que são os atacantes? Incumbentes são players que historicamente operam em arranjo fechado. Eles têm um relacionamento, então você tem os 5 grandes bancos do Brasil que têm ou participação ou algum acordo comercial via joint venture, que é uma empresa meio a meio, com os 5 maiores bancos do Brasil. Então, e eles operam essencialmente no formato de arranjo fechado, onde você tem o instituidor do arranjo é a mesma empresa que o adquirente e o emissor. Então, ele faz as 3 funções de pagamentos, enquanto que nós, como arranjo aberto, a gente só é o emissor do cartão. A gente trabalha junto com uma rede, no nosso caso é a Visa, e a gente trabalha com qualquer player do mercado de adquirência na hora de transacionar, que é meio que o mecanismo de pagamento que funciona no mundo todo. E os incumbentes são o quê? 80% do mercado? Hoje os incumbentes devem estar nesse patamar. Quando a gente começou, eles eram 95%. Sério? Então, já pegou uma fatia rápido, então. Sim. Fatia boa rápido. Não é só a Caju que pegou isso. Sim, claro. Então, eu tô falando, os atacantes já pegaram um mercado. Então, eu acho que pela primeira vez, a última grande mudança. Você teve algumas mudanças grandes, algumas por M&A. O último player que conseguiu crescer de forma relevante foi a Alelo, que aí veio com o respaldo a VR também, mas o último player que conseguiu crescer de forma relevante foi a partir de 2004, já com uma tecnologia um pouco mais nova, já com cartão magnético, chamava Visa Vale. Né? Sim. Mudou de nome para Alelo, mas ela... Mas, tem pai rico, né? Tem pai rico e com bastante amigo, né? Que eles distribuem via... Que é um modelo que, assim, acho que não é demérito nenhum. Acho que o modelo operacional de todos os players, ele, em algum momento, foi dependente disso. E hoje, todos têm algum relacionamento com o banco. Então, a VR, que é um player, que é uma história muito legal, que ele começou o mercado lá atrás, e daí esse mercado ele é super interessante. É um mercado que eles se inspiraram no que estava acontecendo na França. Começou 2 empreendedores brasileiros, que é o Abrão, da VR, e o cara que era da Chex Cardápio também, se eu não me engano, e um cara da Ticket. Começaram esse mercado, criaram a lei num momento que o Brasil vivia de insegurança alimentar, criaram um modelo de negócio em cima disso que funcionava maravilhosamente bem. Então, esse mercado... e daí é um mercado... Assim, pensa assim, você recebe o dinheiro antes, você só vai pagar 30 dias depois que o cara transacionou. E antes era papelzinho.
Então, você ganhava muito dinheiro por causa da inflação. Então, todo esse tempo inflacionário. Você ganhava dinheiro também porque o cara perdia o papelzinho. Então, você ganhava... Aí não tinha uso. Que era o não tinha papelzinho, não tinha o dinheiro, né? Não, que é o breakage, que é tipo um dinheiro que ficava para ele de presente. E daí, assim, esse mercado aí foi evoluindo. Então, acabou a inflação, cartões viraram magnéticos, então foi um mercado que teve que ganhar, os players tiveram que ganhar eficiência. E daí você teve um momento de bastante consolidação. Então, você teve um momento que daí a Sodexo, que tinha entrado no Brasil, comprou um player, que era um dos maiores players, que era o Cheques Cardápio, acho que em 97, alguma coisa assim. E daí, em 2007, ele comprou a VR. Então, essas foram as últimas grandes mudanças. Daí você teve... e a VR era o maior player. Daí a Sodexo virou o maior player e só a Alelo conseguiu passar eles. E depois aí vem essa nova onda a partir de vocês, 2019, 2020. Mas é um mercado... E daí, assim, é um mercado que tem... a VR, quem cuidava do caixa lá era o próprio dono, que investia na bolsa, fazia... E, assim, tinham várias outras fontes de receita bastante... interessantes. Então, é um mercado interessante estudar a história assim, do mercado. Legal. E os movimentos que você vê nesse mercado, né? A gente falou que você acha que ainda tem bastante espaço, você falou que vocês estão atacando esses incumbentes, né? Como é que você vê isso do ponto de vista do mercado e como que isso desdobra dentro da Caju, né? Tem alguma correção de rota ou melhor, foco para investimento ou alguma coisa que vocês queiram fazer? Assim, acho que a gente sempre quando a gente já começou olhando para o mercado, a gente sabia que o que a gente tinha bastante convicção quando a gente começou é que o economics do mercado arranjado fechado, ele não era o economics que a gente iria ter, nem o economics que a gente acha que ia durar por muitos anos. Sim. Eu não acho razoável você pagar o restaurante pequenininho pagar a taxa que ele paga hoje, nem ele. E a gente tinha convicção de que isso ia virar uma coisa bastante difundida. Não faz sentido pagar essa taxa. Perfeito. Não faz sentido essa dinâmica. Não faz sentido o rebate. Porque rebate meio que trava essa taxa, porque ela meio que da outra ponta eu tenho que devolver parte desse dinheiro para o... Não sei se vocês entendem a dinâmica de rebate. Sim. Mas, então a gente tinha bastante convicção de que esse mercado ele ia mudar de forma orgânica ou, se tivesse alguma regulação... Ou um push regulatório. Ou com um push regulatório. Então, a gente sempre trabalhou, tipo, como o meu economics não vai ser igual, eu tenho que fazer mais coisa. Então, a gente sempre teve muito claro para a gente que a gente já tem que fazer outros produtos além de benefícios. Mas benefícios a gente sempre falou, vamos fazer um produto de porta para entrar nas empresas. Esse produto tem que parar de pé, mas a gente vai fazer um produto e vai começar a entrar. Então, você perguntou como que a gente atua muito pensando também como que eu crio essa plataforma. E hoje a gente não está mais só num cartão de benefícios. A gente tem alguns outros produtos que ainda são, assim, vis-à-vis benefícios, ainda são bastante novos, incipientes ainda, mas tem produto que já tem um faturamento relevante também. Eu lembro que das últimas vezes que a gente falou, que você que saiu lá no Startups, ou que você tinha falado, essa estratégia de ser uma plataforma para RH. Né? Não ser só o cartão de benefício. Você falava de ir para dentro do RH mesmo. Com software, né? Aí deixar de ser uma empresa, não ser visto só como uma empresa de cartão de benefício, é uma empresa de software mesmo. É essa visão? Isso ainda existe? É assim? Mudou alguma coisa? A gente é uma empresa de tecnologia. Então, assim, a gente quer construir tecnologia para as empresas e o nosso, assim, onde a gente quer viver é nessa intersecção entre... Assim, você tem o que a empresa faz e o que o colaborador faz. Então, você pensa um diagrama de Venn, você tem um negócio enorme aqui no meio deles. Então, esses fluxos. Então, pegar o lerite, pedir ponto, pedir férias, pagar o benefício, escolher qual seguro você quer, se quer upgrade, downgrade, quer incluir dependente, quer... Toda essa dinâmica, a gente acredita que ela não precisa ser um fluxo de e-mail, ela não precisa ser um software... boring, que você entra lá, ela pode ter, eventualmente até pode ser via AI, você pode, tipo, imagina você é um gestor, você consegue fazer isso também de forma mais agradável, você consegue aprovar tudo junto ou cada um no seu contexto. Nunca funciona. Então, essa intersecção que a gente quer atuar e onde a gente enxerga que tem muita coisa para fazer. E daí, basicamente, aqui também tem uma visão, acho que
eu me inspiro tipo, muito história do Salesforce, por exemplo. Salesforce começou com um workflow que você conecta tipo, cara, você com os teus clientes. Então era meio que, puta, esse CRMzinho, eu vou criar uma vida para essa... A gente quer... E daí, bom, isso daí evoluiu. Então você tem o Sales Cloud, que era o primeiro. Daí você tem o Service Cloud, que era depois que o cara virou teu cliente, como que eu sirvo ele. Daí você tem outros capabilities. Daí teve o Marketing Cloud, que era antes do cara virar teu cliente. Bom, o cara teve muito mais coisa, um ecossistema enorme se construiu em volta disso. E você teve... E daí, bom, cresceram para bem mais coisas. Então, desde App Dynamics, Slack, hoje em dia acho que é um bicho enorme. Mas eu lembro que quando eu trabalhava em consultoria, eu estava trabalhando num grande banco. E nesse grande banco eles falavam, aqui todos os nossos workflows agora eles vão ser via Salesforce. Eu falei, o que tem a ver? Tipo, Salesforce é aquele negocinho de CRM, não é? Daí eu entendi que, tipo, não, o Salesforce é tipo assim, é um chassi, daí você tem um banco de dados do seu cliente e o que você constrói em cima disso, isso é o Salesforce. Tipo assim, o Salesforce é o chassi e o banco de dados de clientes. E o que você pode construir 1 milhão de coisas em cima disso. Sim. E daí, acho que a analogia é, o que você tem para dentro da sua empresa que faz a mesma coisa para o seu outro polo, que é muito importante, que são os seus colaboradores. Então, essa é a dinâmica é esse o software que eu quero construir. Eu quero construir um negócio que eu tenho todo o seu ledger de informações dos seus colaboradores e você tem muita coisa para fazer com isso. Você tem toda a parte de permissionamento, assim, tem várias coisas que podem sair daqui. Então, a gente nem sabe tudo o que dá para fazer, mas o que a gente está construindo são esses bancos de dados, esses fluxos, a plataforma e alguns dos processos. Então, daí a gente é bastante focado em processos de RH operacional, não estamos focados nas jornadas de benefícios e focados em alguns processos financeiros, mas tipo despesas corporativas, mas de forma, por enquanto, bem simples. Porque esse é um ponto, né? Você falou 2 ICPs aí, né? Tem duas personas, né? O RH, que é a empresa, e tem o usuário final, né? Que é uma pessoa física. Você entende que essas são as duas mais relevantes ou vocês vão expandir isso para outro ponto? Eu tenho 2, mas eu só vendo para uma. Exato. Sim. Você vende para o RH primeiro e o usuário final ele é a consequência, né? Mas tem que ter uma experiência boa lá para ele também, né? Exatamente. Não, sim. Então, isso eu acho que é diferente. Acho que é uma das formas diferentes que a gente sempre pensou que não é, assim, se você olhar, tipo, o exemplo que eu dei lá no começo da empresa que tinha um SDK de propaganda no aplicativo, ele não estava pensando... Não estava pensando nem um pouco. Então, eu acho que é isso que a gente traz de diferente. Eu penso de cabo... Eu penso na tua experiência como um todo. Isso eu acho que é muito do DNA da empresa. Nossa. Isso tá, falando agora, isso aí tá me cheirando aquele negócio de que, mas se a gente vai desenvolver esse aplicativo, vai custar caro para... Não. Então, como que transforma de centro de custo para centro de receita, né? Olha o volume que a gente tem, bota aqui publicidade, olha, vai dar receita. Parece decisão de empresa grande, assim, de cara... Não, totalmente. Transforma isso num centro de receita. Como que eu faço? Você pensa, tipo assim, qual que é o processo que chegou nisso e daí você chega numa empresa que, putz, esse cara eu gostaria de concorrer contra. E tem um white space enorme aí, né? Para você fazer essa mudança, né? De experiência, principalmente, né? Acho que esse é a palavra-chave aqui. O que hoje, o que diferencia a Caju? O que vocês estão... Ou o que vocês fazem, que você acha que vocês fazem bem, porque vocês fizeram bem, ou o que são as coisas que vocês, cara, aqui, intencionalmente vocês fazem, onde você investe mais, desse mercado, desse cenário aí competitivo que a gente estava falando? Cara, experiência. Então, a gente tem um produto que nós desenvolvemos 100% dele. A gente tem um time, assim, muito, muito, muito capaz, que está há muito tempo trabalhando junto, construindo uma experiência que é para ser, assim, bem diferenciada do que você tem de qualquer outro player fazendo no nosso mercado. Então, tanto para RH quanto para o funcionário. Sim. Você conseguir pedir suas férias em 2 segundos, teu gestor aprovar muito rápido e tudo isso, assim, equivalente para todas as outras jornadas que a gente atua. Um software que não é um remendo, não é... Assim, é muito consistente across todas as interfaces. E nesse contexto... E é uma coisa assim, é simples. Fazer uma coisa simples que funciona, a gente entende que é ideal. difícil. É difícil. E nessa ótica aí de
experiência, serviço, né? Ter um portfólio estruturado. Como é que vocês enxergam ali serviços financeiros? Ele está pensado nesse roadmap? Então, a gente é uma empresa que trabalha com RH, mas a gente é uma empresa de pagamentos. Sim. E, essencialmente, hoje a gente tem um volume na casa de pouco mais, vamos chegar em 12 bi volume anual. De 12 bi de TPV. Então, é um volume bastante... considerável. Um bi mês, né? Pô, é bastante coisa. Então, a gente tem a gente tem todos os desafios que uma empresa de pagamentos tem, a gente também tem. Então, hoje a gente é um MP, a gente é regulado pelo Bacen, a gente tem todos os... Assim, a gente é avisado hoje em dia, então a gente tem times de segurança, compliance, tudo isso para fluxo garantir, financeiro, lógico. Para garantir a segurança do dinheiro dos nossos dos colaboradores que usam Caju. É dinheiro, né? É dinheiro. É moeda eletrônica, né? E então a gente tem todos os desafios. O que a gente também está fazendo a gente está entrando a gente está tentando e entendendo melhor como isso vai funcionar, mas a gente está querendo se aprofundar no dia a dia da empresa e do colaborador também. E uma vertente disso é produtos financeiros. Então, a gente está estudando muito... Consignado, por exemplo? A gente está estudando muito profundamente o produto de consignado privado no novo formato. A gente já era um produto que a gente olhava... a gente já entendia que a gente tinha uma vantagem de atuar no modelo antigo. Você já está muito próximo ali da RH. A gente tinha um ativo bastante interessante. Ao mesmo tempo que esse ativo não existe mais, que é tipo, todo mundo pode fazer... A gente continua tendo um engajamento muito alto de muitos colaboradores de empresas. Então, a gente tem clientes potenciais que têm engajamento. E a gente tem uma camada de dados que é bastante interessante. Então, eu consigo... Sabe o risco daquela empresa. Calcular risco. Alguns patamares de risco a gente tem. Então, eu consigo entender, acho que um pouco mais o turnover das empresas. Então, a gente está... Assim, a gente quer estar olhando com bastante atenção esse mercado. Para você fazer o cross-sell nisso daí, né? Sim, para o colaborador... Agora que a empresa... Você tem o cartão de benefício, aí você pode também ter esses outros serviços. Então, que antes a gente enxergava, tipo, consignado privado, a gente entendia que tinha um trabalho operacional muito grande para a empresa. Sim, sem dúvida. Hoje esse trabalho operacional diminuiu. Diminuiu porque é autosserviço ali no canal. Então, e a gente queria resolver o problema do trabalho operacional do colaborador, da empresa e tal. Daí o trabalho operacional não existe mais, e então a gente consegue olhar para o outro ângulo, que é da oferta, fazer uma oferta diferenciada para o colaborador, já depositar direto no saldo Caju que ele tem, que ele pode fazer via Pix, pode tirar via Pix, etc. Aí como Caju, porra, você vai ter que ter FDIC para fazer essa questão de crédito, quer dizer, é uma outra liga. Você vai jogar numa terceira liga, né? Do cartão, do RH, de software de RH e... Sim. É que hoje em dia, assim, você tem bastante infra de mercado, assim, não é um bicho de 7 cabeças. E do ponto de vista regulatório, assim, você tem um pouco mais de trabalho, mas marginalmente de uma IP não é tanto. Tá. Assim, vocês já são IP, né? São IP. Mas assim, dá trabalho, óbvio. E não pode errar também, né? Crédito é um negócio que exponencializa, né? Pois é. Tanto a perda quanto o ganho. Eu tava entrevistando o Nigel Morris da QED e ele falou, crédito é que nem uma fogueira, né? No acampamento. Eu falei, onde é que ele vai chegar, né? Te esquenta, né? Te deixa ali seguro e tal, afasta predadores e tal, mas se você não tomar conta direito, ele te queima e te causa problema, né? Causa danos. É ótimo, mas pode também levar assim, tudo que a gente faz, assim, historicamente, a gente faz com muito, muito cuidado, muito aos poucos, estudando muito, trazendo gente muito boa para fazer parte do nosso time. Então, assim, para isso a gente tem o dobro de cuidado para começar a fazer qualquer coisa. Agora, você falou de regulatório, né? E mudanças do PAT, quer dizer, vocês pegaram a primeira onda de mudanças, aproveitaram essa flexibilização, abertura do mercado, mas o governo está querendo mudar de novo, mexer. Como é que você está vendo essa questão regulatória, né? Agora, nesse momento que vocês já estão estabelecidos e tal? Então, acho que, recapitulando, o que aconteceu, né? No âmbito regulatório. Quando a gente começou, nosso entendimento é que você tinha o PAT, que você tinha que atuar num formato parecido com o arranjo fechado, que você tinha que liquidar as transações direto com o estabelecimento comercial. Isso não é uma coisa que a gente faz, porque por ser arranjo aberto. E tinha outras restrições. Então a gente atuava
assim, majoritariamente num produto que chama auxílio alimentação. Que é o PAT, que é a lei do PAT, ela se refere a um incentivo fiscal que empresas que estão no lucro real e têm lucro podem fazer usos, podem deduzir mais do IR do que elas deduziriam mais do que uma vez o IR. Do gasto de alimentação, do vale alimentação, vale refeição. Nosso entendimento é que a gente atuava com arranjo foi aberto no auxílio alimentação, que é o que grande parte das empresas fazem uso. Daí, isso, final de 2021, você teve um decreto, que foi a primeira mudança nessa fase, que você proibiu o rebate, proibiu o pós-pagamento, permitiu o arranjo aberto operar no PAT. Então, uma empresa que faz uso de um instrumento como o nosso, ela poderia fazer uso do incentivo fiscal e criou a figura da interoperabilidade e da portabilidade. Então, esses 3 últimos, eles iam ficar vigentes a partir de maio de 23. Então, eles tinham 18 meses para a vigência começar. Esses outros 2, eles eram um efeito depois de 30... Você tinha 30 dias para começar a operar. A proibição de rebate pós-pagamento. O que aconteceu é que o arranjo aberto no PAT era só poder atuar, então o entendimento é que todo mundo está atuando já, e não tem problema nenhum, não tem problema. E daí a portabilidade e a interoperabilidade, eles são instrumentos que ainda não foram regulados. Então, daí eles estavam, a discussão nos últimos anos sempre foi, como vai se dar a regulação, como vai ser, como vão se dar essas regulações. Até porque eles têm muitos detalhes que importam muito. Então, como vai ser a interoperabilidade? O que é a interoperabilidade? Facimento de custo, alguma coisa? Tem várias diversos aspectos. Até tipo assim, essencialmente, o que é? O que é, assim, porque pode ser entendido. Eles são termos que são um pouquinho subjetivos. Muito, eu diria. E daí, bom, no começo desse ano, num contexto de impopularidade do governo, da inflação alta dos alimentos, as associações de supermercados foram lá reclamar e daí ventilou-se que um dos problemas era o vale-refeição, a alimentação e o custo que isso daí carregava para os supermercadistas e mercadistas. E daí voltou-se a discussão toda de, tipo, então vamos fazer a portabilidade, a interoperabilidade rápido. Só que eles não são coisas, assim, mesmo que você faça elas rápidas, para funcionar e para reduzir o preço, então vai demorar. Então, acho que o governo começou a caminhar para uma decisão de encurtar um pouco o caminho para reduzir e daí capear a MDR e reduzir o prazo de liquidação. Daí, simplificando, é essa a discussão que está sendo feita agora. Cara, daí como a gente enxerga? A gente enxerga que o preço que é praticado hoje é alto. Ele realmente é alto. Acho que entra até numa questão mais filosófica, se você é a favor de regular preço, acho que sim, economicamente falando e tal. Mas assim, eu acho que temos que reconhecer que é um preço alto, que tem desvios lá que acontecem. Daí, assim, acho que tudo isso volta, tipo, o rebate continua acontecendo, apesar de ser ilegal, e o rebate, não é uma coisa boa, ao nosso ver. O rebate, tipo, sei lá, muito empresário olha e fala, estão me dando dinheiro, mas, cara, quem que tá pagando essa conta no final? Tipo, você dá, porque eu sempre dou um exemplo de, pensa, só, quem já foi no Jabaquara, no Itaú, você tem, sei lá, 15 mil colaboradores. Daí você vai lá o Itaú é dono de um pedaço, de um dos players, mas você fica pensando, tipo, vai lá, todos os 4 players incumbentes competir pela carteira do Itaú. Daí, o primeiro vai lá, todos os players iguais. Quem me dá... O que vocês têm de diferente? Daí, o primeiro, eu te dou 1% de volta. O outro, eu te dou 2%, eu te dou 3%. Bom, daí o cara fecha com 6% da ticket. Aí o cara sai do Itaú, já liga pro time comercial e fala assim, pessoal, esses caras estão... Pode vir aqui em volta no Jabaquara, fechei a 6%, pode fechar 8%, porque a conta precisa fechar pra gente. Fechar. Daí vai lá no restaurante, agora é 8, tá? Daí, e a gente fechou o Itaú, by the way. Daí, então eu quero que você vai ter que... Daí o dono do restaurante fala, não, 8 não tem como.
Daí no dia seguinte... Eu vou deixar de atender os Aí no dia seguinte, funcionários. 90% do volume dele cai, liga de volta. Isso acontece, assim, vários... Por exemplo, sei lá, uma empresa que fecha várias empresas na Vila Olímpia, uma empresa que vai... Isso acontece. Isso acontece, esses times se falam. E daí vai lá, aumenta... sei lá, o time vai lá, daí o restaurante volta e fala, bom, tá bom, eu aceito, paciência. Mas ele também não fica... Ele não vai segurar o preço, Ele né? vai repassar. Ele vai repassar para o trabalhador. Final, Então você tem é uma política pública, temos que lembrar que é uma política pública, que tem o destino final, é o bem-estar do colaborador, e o bem-estar do colaborador diminui porque o preço aumenta. Então, o ciclo... no desenho da política pública, que é uma política pública que daí temos que... Assim, se a gente entende que ela tem mérito, então ela tem que se manter. Daí você tem essa externalidade negativa que você deveria tentar coibir. O governo pode coibir, assim, até porque você tem um incentivo fiscal atrelado, então eu posso coibir. Porque assim, você não deveria estar ganhando 2 incentivos, você deveria um só, já basta. Ainda mais se você está causando. Então, proibir rebate, acho que é uma coisa que a gente é super a favor. E daí, só que ninguém cumpre. No Brasil tem aquela coisa de lei que pega, lei que não pega. Também acho que tem um desafio de fiscalização, porque é um tema complexo, não tem tanta gente para fiscalizar. Então, esse decreto que está se falando, ele, assim, economicamente resolveria o problema. Que também, acho que tem uma questão de se essa lei pega ou não pega, mas ela funcionando, você tem essa... Acho que isso funcionaria bem. Essa leitura. Tiago, vamos conhecer um pouco. Tem uma surpresa aqui para nossa audiência que ficou conosco até esse momento, né? Agradecer mais uma vez. Aqui é um patrocínio da Emerging Giants, da KPMG. Edu, aqui a brincadeira é a seguinte: você contar um pouco para nós, né? Fora ali do seu ambiente ali de Caju, de negócios, de LinkedIn, eventualmente. Fora do LinkedIn. Ou até mesmo, quais são as coisas que você gosta de fazer? Fora da Caju. Eu vou colocar como você está acostumado a fazer o pitch da Caju, agora você tem que fazer o pitch do Edu. Porque empreendedor, né? Sempre pressionado, né? Quanto tempo aí? Tem quanto tempo? Aqui tem 1 minuto. Vai olhando. Eu tenho que falar... Bom, o que eu gosto de fazer fora da Caju... Então, eu tenho um filho de 20 dias e um filho de 2 anos. Parabéns. Parabéns, hein? Putz, eu... Assim, Gosta de trocar fralda, acordar de madrugada. Essa parte, acho que assim, não é o highlight, mas eu sou fissurado hoje em dia em ficar com eles. Então, acho que grande parte do que eu não tô na Caju, eu tô com eles, com a minha esposa, com a minha família. Putz, adoro cozinhar. E qual que é o prato? Qual que é o carro-chefe? Qual que é o principal? No simples, normalmente. Macarrão, fazer a pasta, o macarrão, fazer. Então, olha só. É um pouco mais sofisticado do que só jogar na água quente. Que a panela faz, né? Eu fazer macarrão, Não, fazer. É outro nível. Misturar da farinha em diante. E esse é o caso. Eu faço outras coisas também, mas nada. Mas como um bom descendente italiano, né? Então tem que ter a massa ali. E, cara, um olho acho que, ali também. Putz, eu gosto muito, assim, eu não gosto de ler livro de negócio, assim, tipo... Eu gosto de... Mas assim, olha aí, Diogo Garcia. Conseguimos uma pessoa. Mas eu gosto muito de ler, mas eu leio mais, assim... Eu gosto muito de biografia. Assim, eu sempre gostei muito de história. Inclusive, eu comecei uma faculdade de história. Curioso. Mas eu fiquei pouquíssimo tempo, mas sempre gostei muito de história. Então, eu gosto muito de biografia, que eu acho que é meio história aplicada, né? Então, você aprende um pouco de história, mas conhece a história de alguém. Então, eu gosto muito de ler biografia. Estava lendo de todos os Titans dos americanos. Então, desde o Vanderbilt, Carnegie, Morgan. É uma série? Não. Tem uma. Você tem livros que falam de todos eles. Você tem um livro que chama Titans. Mas esse livro eu também tenho. Esse livro eu tô acabando. Mas você tem. Tem os calhamaços da história do Vanderbilt. Um do House of Morgan, que é do Ron Chernow. Você tem o do Carnegie, que é do Andrew Nassau.
algo assim. Você tem todos eles uns calhamaços, assim, eu gosto muito. Não, porque eu lembrei agora, acho que tem um duplo dos Rockefeller e tal. Eu achei que era... Do Rothschild. Do Neil. Esse daí também é muito bom. Esse aí foi um dos primeiros, esse aí eu li acho que eu tava na faculdade ainda. Esse é do Neil Ferguson, que tem vários livros legais também. Boa. Bom, então fica uma dica aí, então, para um próximo evento do Emerging Giants: macarrão by Eduardo Del Giglio, cerveja by... eu já tentei... By Doug. Eu já tentei fazer cerveja. Assim, eu gosto muito de cerveja artesanal. Já tentei fazer. Eu fiz... Acabou que eu desisti depois da segunda, ambas intragáveis. Assim, uma ficou assim, esteticamente perfeita, mas, cara, o sabor horroroso. E a outra nem esteticamente. Ela ficou... Sim, ficou boa. Não sei se era um misto de pasta com... Assim, um negócio horroroso, assim. melhor não embrulhar nosso estômago. Assim, eu compro elas na latinha agora. Muito bom, muito bom. Beleza. Cara, obrigado mais uma vez. Obrigado vocês pelo convite, obrigado, um prazer estar aqui. Bom, espero que a gente possa fazer de novo. Obrigado. Poderemos. Como a gente falando com o Diogo no primeiro episódio, daqui a pouco a próxima série é a série dos Giants, né? Aí depois Caju volta aqui como o Giant, quando já tiver com seus 20% de mercado aí a gente... Vamos falar. Bora. Thiago, mais uma vez, obrigado pela parceria. Obrigado mais uma vez, viu? Valeu. Até o próximo episódios. Obrigado. É isso aí. Continue acompanhando os episódios do podcast MVP e a nossa collab aqui com a KPMG no Spotify, no YouTube e todas as outras plataformas de áudio e agora vídeo também. E os cortes aí nas redes sociais do Startups, nas redes da KPMG. E, claro, siga a nossa newsletter diária também para saber tudo que está acontecendo no mercado de tecnologia e inovação. Até lá!